Nós vamos hoje começar uma série aqui na nossa igreja. No mês de fevereiro nós vamos falar sobre jornada feliz. Mês de fevereiro vai ser esse o nosso tema aos domingos e às quartas-feiras. E essa palavra está fundamentada no livro de Esdras. A Nick está me ajudando aí, quem que está no... A Nick, me ajuda aí, Nick. Então olha só, olha o texto aí. Esdras 8, 21. Você pode abrir na palavra de Deus. Diz assim: disse Esdras, então determinei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, e para lhe pedirmos uma jornada feliz, diga jornada feliz, para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Queridos, Esdras é a segunda leva dos exilados que voltam para Jerusalém. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, depois virou o Império Medo-Persa, mas eles estavam lá, ficaram 70 anos cativos. E a primeira leva que voltou foi com Zorobabel. Eles reconstruíram o templo. O formato do templo era praticamente o mesmo de Salomão, só que era um pouco menor, com menos, aliás, não menor, mas era com menos ornamentos, né? E está mais fundamentado na visão de Ezequiel sobre o templo, e eles reconstroem o templo. Aqui é uma segunda leva de cristãos que voltam. Depois tem mais uma turma também, tem o período da rainha Esther, depois tem mais uma turma com Neemias. Mas aqui quando Esdras retorna para lá, olha só, eles saem da Babilônia, que é o atual Iraque hoje, e eles saem de lá, é um trajeto de 1.500 quilômetros, vai estar aí na tela para você. Eles viajam 4 meses, mais de 5.000 pessoas. Então olha o trajeto que eles têm que fazer. Na época não tinha trem, não tinha carro, não tinha avião, né? Eles tinham que se virar. Isso era muitos anos antes de Cristo. Então olha só, eles têm 4 meses de viagem, mais de 5.000 pessoas, levando família, gado, bens, bagagem. Olha os riscos que eles corriam na viagem, atravessando o deserto. O risco que eles correriam, né, de assaltos, de inimigos, riscos de morte, de perdas, de enfermidades, pessoas ficarem doentes, de prejuízos, de acidentes, de atrapalhos, de brigas, de contendas, de tantos problemas. Mas, antes deles partirem, Esdras faz isso. Ele para com todo mundo, e todo mundo fica 3 dias orando e jejuando, para que Deus venha guardá-los, venha protegê-los, para que Deus venha preservá-los de todo mal, para que Deus seja a proteção deles. Por quê? Porque eles ficaram com receio, diz no versículo 31, não diz aí, aliás, no versículo 21, 22, que eles ficaram constrangidos em pedir ajuda ao rei, porque eles tinham falado ao rei, que Deus é que era a proteção deles. Então eles mesmos buscaram por eles 3 dias, orando e jejuando, para buscar a proteção de Deus. E o que acontece? Olha a trajetória de Esdras, o que ele fez nessa jornada? Antes deles fazerem esses 3 dias de jejum, de oração, ele preparou o seu coração, Esdras 7:10. Ele preparou o seu coração para buscar a palavra de Deus, para colocar ela em prática, ensinar a outros. Ele prepara o seu coração. Tudo que começa em Deus, irmãos, Deus entra no negócio. Deus vai na frente, Deus dá direção. Ele preparou o seu coração, Esdras 7:10. Ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar. Olha aqui, 3 funções importantes: buscarmos na palavra do Senhor a presença de Deus, mas também colocarmos em prática. Tiago, irmão de Jesus, ele diz assim: não seja somente ouvinte da palavra, mas também, de nada adianta a gente ouvir e não praticar, cumprir a palavra, mas também, ele fala aqui de ensinar a outros. É nossa função como igreja, ensinar a palavra de Deus a outros, falar de Jesus a outros. Já pensou esse ano, o mês de janeiro já foi, nós temos mais 11 meses, e nesse tempo todo, nós vamos passar esse tempo todo sem falar de Jesus para ninguém. Misericórdia! Tem que arder no nosso coração o desejo de falar de Jesus para as pessoas.
Como é que eu falo, pastor? Você vai falar Jesus te ama, você vai falar Jesus tem um propósito na sua vida, vai convidar para ver a igreja, a gente vai ter treinamentos aqui na igreja, das 4 leis espirituais, a gente vai ter treinamentos de evangelismo, para a gente se capacitar, para saber falar de Jesus para as pessoas, orar pelas pessoas, mas olha que Esdras, ele já percebeu isso, então buscar a palavra de Deus, praticá-la e levá-la a outros. Ele também, ele confiava e dependia da mão do Senhor. Veja que no capítulo 7, no capítulo 8, 6 vezes fala a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor. Nesses versículos que está aí, ó, capítulo 7, versos 6 e 9 e 28, capítulo 8, 18, 22 e 31, sempre fala, a boa mão do Senhor estava conosco. Nós precisamos, irmãos, da proteção de Deus, da presença de Deus. Ele entendia isso. Esdras, então, ele dependia. Também o que é que ele fez? Ele agiu com sabedoria. Antes deles partirem, terceiro ponto, ele fez uma petição ao rei. Ele pediu ao rei suprimentos, pediu recursos financeiros para quê? Para a ornamentação do templo, provisões para o caminho. Ele orou, ele buscou, e o que aconteceu? Deus inclinou o rei, o coração do rei, favorável para tudo quanto ele pediu. Quando você depende de alguma situação, de alguém, ore antes. Quantas vezes na minha vida eu tinha situações difíceis e eu fazia essa oração? Esta oração é uma chave no mundo espiritual. Sempre que você depende de alguma situação, faça essa oração, diga, Senhor, coloca o coração daquela pessoa favorável para comigo. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina como quer. Toda vez que você precisar, que você depende, alguém tem que liberar algo para você, faça essa oração, Senhor. Às vezes, irmãos, olha para mim aqui, quem é casado, eles pedindo aqui proteção para eles, pessoal, para a família e para os bens. Às vezes você que é casado, tem situações que você não vai convencer a sua esposa, você não vai convencer o seu marido, você vai ter que orar a Deus e dizer, Senhor, inclina o coração da minha esposa favorável para comigo nesse negócio, nessa situação. Muitas vezes eu fiz essa oração, mas muitas vezes mesmo, eu conheço a minha esposa, e eu fico pensando, Senhor, é só o Senhor para convencer ela, e eu não dou conta. E eu oro e, claro, vou fazendo a minha parte também, né? Tratando, organizando. Da mesma forma que o seu marido, irmã. De vez em quando você tem que fazer essa oração. O seu marido parece que está meio contrário a você. E a mulher consegue ver, assim, nas entrelinhas, né? Aquilo que não é falado. Às vezes você tem que orar. Ô Senhor, coloca o coração do meu marido favorável para comigo nessa situação, nesse pleito. E Esdras, ele vai falar ao rei, ele ora, ele busca e Deus inclina o coração do rei para com ele. Também ele planejou, quando ele sai de lá, olha só aqui, pastora Claudete, ele planejou e ele só saiu de lá, quando ele tinha toda a precaução de que as nações, as cidades por onde ele ia passar não iam fazer mal para ele. Ele pegou carta do rei, ele saiu com tudo organizadinho. Se alguém me parar no caminho, se alguém quiser fazer alguma coisa, alguma nação, alguma dessas cidades aí, eu vou dizer, não, está aqui a carta do rei. O rei fez uma carta autorizando ele foi autorizado, ele foi credenciado, ele foi com toda a documentação em dia. Então aqui, irmãos, eu entendo também que nós temos que ter prudência. E olha, esse rei, ele era tão sábio, que também tem um segredo aqui. Diz a Bíblia que ele tinha 7 conselheiros, capítulo 7, versículo 14, fala assim, ele tinha 7 conselheiros, e portanto, da parte do rei, dos seus 7 conselheiros, você é enviado. Olha só a prudência de um rei, que às vezes nem servia a Deus, mas era instrumento de Deus. Mas o rei, para tomar decisão, tinha que falar com 7, e você quer decidir tudo sozinho? Tudo do seu jeito, às vezes precipitado, às vezes sem orar, às vezes sem pedir conselho. Agora, é claro, você tem que pedir conselho para quem entende, né? Para quem sabe. Às vezes a gente vai pedir conselho para gente que, meu Deus do céu,
Como é que você vai pedir conselho para a pessoa que você olha, a vida da pessoa está uma derrota, às vezes você vai pedir conselho para alguém que está com uma situação no seu casamento, vai pedir conselho para alguém que já traiu a mulher 10 vezes? Pelo amor de Deus, né? Você vai pedir conselho para alguém que te inspira, alguém que você respeite, seu pastor, um líder, alguém que é referência. Esse rei, você já pensou, tinha 7 para orientar ele. Aqui eu entendo também que quem está em posição de autoridade, muitas vezes tem que ter humildade. Humildade. E você lá na tua casa, na tua família, nos teus negócios, nas tuas finanças, você tem que ter bons conselheiros. Ele tinha 7 conselheiros. Então Esdras, ele vai com essas autorizações. 5. Mesmo os inimigos armando ciladas no caminho, Deus os protegeu. 8:31. Pois eu vou ler o versículo para você. Deus protegeu. Por quê? Irmãos, sempre o inimigo se levanta contra nós. Nós temos um adversário. Satanás é nosso adversário. Ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda em derredor. Ô pastor, mas aí como assim o diabo está ao meu redor? Não, presta atenção. Ao seu redor está Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Mas ao derredor está Satanás. Mas ele brama como leão. Não, ele, leão da tribo de Judá é Jesus. Ele tenta imitar Deus, como se fosse um leão. Mas não é não, quem é leão é Jesus. Buscando a quem possa tragar. Se você der brecha, o inimigo entra. Por isso nós precisamos da proteção de Deus. Os inimigos armavam ciladas no caminho. Existem situações, o inimigo às vezes usa pessoas para tentar derrubar você, puxar o teu tapete. Não é verdade, gente. Ou eu estou inventando coisa? Então, Deus é que protegeu eles das ciladas no caminho. 6, eles oraram, fizeram confissão pelos pecados com arrependimento, com choro, mas também com mudança. O maior arrependimento não é só quando a gente chora. É importante, o coração quebrantado, se humilhar diante de Deus, mas não adianta também só chorar e não mudar. Eu conheço pessoas assim, que têm uma facilidade para chorar. Meu Deus, chora, mas depois vai ver, continua no mesmo erro. Então ora, peça a Deus que te dê força, que em 2023 você não cometa os mesmos erros. Amém, Jesus? Vença o pecado, as coisas que te afastam de Deus. O Senhor Jesus, se Ele nos libertar, verdadeiramente somos livres. E 7, o que eles fizeram também? Deus protegeu eles. Quando eles foram sair, pode olhar no capítulo 7, capítulo 8, eles notaram que não tinha muita gente do sacerdócio, dos ministros, do louvor. Eles mandaram buscar, porque eles iam para o templo, eles tinham que adorar, eles tinham que louvar, eles tinham que estar na igreja, estar na casa de Deus. Eles restituíram o sacerdócio, as ofertas, o rei deu para eles oferecer sacrifício. O rei forneceu para eles cordeiros, carneiros, versículo 17, novilhos, a oferta na casa do Senhor. Eles levaram ofertas para o templo, levaram os sacerdotes, restauraram o louvor, a adoração, e em tudo Deus os abençoou. Versículo 22, disse Esdras, capítulo 8, verso 22, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a força e a ira dele sobre os que o deixam. E nós, nos dias de hoje, eles chegaram, tiveram uma jornada feliz, guardados, protegidos. E nós, irmãos, olha as nossas situações nos dias de hoje, os desafios que nós enfrentamos, a superação que nós temos que ter. Nós precisamos também que Deus seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, para a nossa vida pessoal, para as nossas finanças, para a nossa família. Olha como isso é tão importante. Proteção pessoal, Jó 1:10. O inimigo só tocou na vida de Jó, quando Deus tirou a proteção de sobre ele. Olha, eu até vou ler esse versículo para você. Não estava no script aqui, mas eu vou ler. Olha só, Deus cercava Jó com uma muralha, versículo 10. Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo que tem, e a obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado tem aumentado na terra?
o Senhor Deus cercava Jó, a proteção de Deus tem que estar ao redor da tua vida. O inimigo só tocou em Jó quando Deus tirou a proteção dele. Olha quantos textos eu falei aqui de 1 Pedro 5:8, Provérbios 27:9, irmãos. Aquilo que eu falei agora há pouco, existem pessoas que muitas vezes querem fazer o mal incitadas pelo inimigo, mas entenda, é o inimigo que incita as pessoas para o mal. Às vezes nem é a pessoa, é obra do inimigo. Olha só, Provérbios 27, versículo de número 4, diz assim: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Tem pessoas, irmãos, que a inveja domina, o Satanás corrompeu o coração. Como é que a gente vai vencer isso? É pelo sangue de Jesus, é a palavra de Deus, é Deus sobre as nossas vidas. Olha o Salmo 91, o Salmo 91 é o Salmo da proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Mas entenda isso, diga comigo, visitação, diga comigo, habitação. Não é somente uma visitação, é aquele que habita constantemente. Deus vai proteger, vai guardar quando nós habitamos nele. Ele vai ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Aqui, uma analogia com Satanás, que arma laço contra a tua vida. Versículo 3, vai livrar da peste perniciosa, vai cobrir com as suas asas, debaixo de suas asas estará seguro, sua verdade é escudo e proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Quantas vezes à noite, não sei se acontece com você, mas às vezes à noite no mundo espiritual está acontecendo alguma coisa, acontece frequente comigo, eu oro, eu levanto à noite e começo a orar, repreendendo, porque sei que o inimigo está agindo. É hora de levantar, de interceder, de clamar. Quem fala muito sobre isso é o pastor Paulo, que é o nosso líder estadual de intercessão. Sabe? Então, Deus vai nos dar vitória. Não temerás peste que andes na escuridão, nem mortandade ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. É a proteção de Deus. O Senhor é o meu refúgio. Aos seus anjos dará ordem ao meu respeito, para me guardar em todos os meus caminhos. Já pensou? Deus dá ordem aos anjos para guardar, para proteger você, irmãos. Eu ficaria 3 dias aqui contando para você livramentos de Deus. Inclusive ontem, uns 2 ou 3. Nas estradas, na rodovia. Querido, é só a mão de Deus. Nas rodovias, meu Deus, eu ando esse estado aí todo, o pastor Luiz também, né? É só a mão de Deus. Só a mão. Quem anda aqui no trânsito de Florianópolis direto? Quem está na estrada, aí na rua direto? É só a mão de Deus para te guardar. Sim ou não, gente? É só a proteção de Deus para guardar as nossas vidas. Então aqui o Salmo 91, olha só: os anjos do Senhor nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão, o filhote de leão. Nós vamos pisar serpentes, escorpiões. O Salmo 91 nós vamos entregar para você. O Salmo 91 em primeira pessoa. Você vai falar assim, ó: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Nós vamos entregar para você levar, para você ler, para você profetizar, para você declarar na sua vida. Esse salmo de proteção, o Salmo 27. Irmãos, olha a proteção de Deus. Entenda isso, no mundo espiritual, a gente liga através da palavra. Quem estava aqui aquele dia que eu falei sobre o algoritmo? Quem estava? O algoritmo é mais ou menos assim, ó, no mundo espiritual. O algoritmo espiritual, se você tem o seu celular aí, você fala assim, ó, o seu celular escuta tudo, tá? Desculpa eu te informar se você não sabia. Você está sendo vigiado. Tudo que você fala, o seu celular escuta. Eu estou pregando, estou com o celular aqui, estou falando de Deus, de Jesus. Eu vou abrir meu Instagram, meu Facebook, meu YouTube, vai começar a aparecer coisa de Deus, de Jesus aí. Isso é bom, mas você que fica falando coisa errada aí, daqui a pouco começa a acontecer. Você começa a falar assim, não, estou pensando em comprar uma camiseta, comprar não sei o que, daqui a pouco aparece oferta de camiseta. Quem já viu essas coisas no celular? Quem já percebeu? Isso é o algoritmo do celular. Agora, o algoritmo espiritual. Jesus falou assim: pedi, batei,
Buscai. O que você fala aqui no mundo físico, chama para o mundo espiritual, vem sobre a sua vida. Por isso que quando você leva e você declara, você vive. O Salmo 91, você está profetizando antes de sair de casa. Uma palavra que eu uso muito é Ezequiel 1,19, se não me engano: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar. Ou é Jeremias 1,19. Isaías 54, 20 alguma coisa: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Você proclama, você declara a palavra. Olha o Salmo 27, o missionário usa muito esse aqui. Isso eu aprendi do missionário. Ele disse: meu filho, sempre profetiza o Salmo 27. O Senhor é minha luz, minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando malvados, meus adversários, inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse, no Senhor eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Você declara a palavra, você vive a palavra, você impregnar no seu coração a palavra de Deus. Irmãos, entenda isso: aquilo que a gente faz todos os dias vai dar um destino para a gente. Se você fizesse uma imersão, de ficar assim, todo dia, 2, 3 horas por dia fazendo uma coisa, no final de um ano, você estaria moldado por aquilo, sim ou não? Então presta atenção no detalhe. Você ficar todo dia 2, 3 horas por dia assistindo novela, você vai virar o quê? Nada contra, nada contra. Mas olha, coisas que colocam às vezes lá, que vai baixando as tuas defesas naturais, vai baixando a tua inteligência, a tua sabedoria. Daqui a pouco você está aceitando como normal um monte de coisa que é errado. Prostituição, adultério, tantas coisas. Agora imagina se você faz isso com a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Muda totalmente a tua visão de mundo com a presença de Deus. Então a proteção pessoal sobre as nossas vidas. O Salmo 121, o Senhor é nosso escudo, a nossa proteção. Olha a proteção financeira. Se nós não tivermos a proteção financeira sobre as nossas vidas, o filho pródigo quer dizer gastador. Por que ele perdeu tudo? Porque ele perdeu a proteção do pai. Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a proteção das nossas finanças. O nosso dízimo faz com que Deus repreenda o devorador. A nossa oferta faz com que Deus multiplique e prospere. É a nossa parceria com Deus. Olha, o fazendeiro que perdeu 2.000 porcos, por quê? Porque Israel era proibido, naquela época era proibido criar porcos. E os demônios levaram o prejuízo que eles tiveram. Está aí os textos para você acompanhar também na palavra. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é Jeová Jiré. É Ele que protege as nossas finanças. Quem é que protege as tuas finanças? É Deus. Nós precisamos da proteção, senão o inimigo vai levando. Daqui a pouco é um prejuízo, é uma coisa que deu errado. Irmão, se não fosse Deus nas nossas finanças, a gente estava falido. A gente estava, e se você está ruim de finanças, deixa Deus agir nas tuas finanças, e Deus vai fazer com que as tuas finanças melhorem, prosperem. Seja dizimista, ofertante. E a proteção para a família. Olha só, Neemias 4,14. Nós lutaremos pela nossa família, pelos nossos filhos. Lute pela tua família, irmãos. Às vezes o inimigo entra porque não tem ninguém intercedendo. Deus falou lá em Ezequiel: não achei ninguém na brecha. Às vezes a família da gente está sendo destruída porque ninguém ora. Ninguém ora pela família. Eu lembro da minha mãe. A minha mãe é uma mulher que tem um monte de defeitos. Pastora Pati que ama ela. Eu estou falando sério, ama mesmo, né? Aleluia. Ela assiste de vez em quando. De vez em quando ela fala: vocês estão falando de mim lá naquele culto. A minha mãe tem um monte de defeitos como você e eu. Mas eu lembro até hoje, pastor Everton, da minha mãe. Ela ficava 1 hora, 1h30 todos os dias de joelho. E a oração dela cortava o meu coração. Mas cortava o coração. Porque ela foi para a igreja, eu ia mais para zoar a galera. Tinha 10 anos, minha mãe ficou louca. Vou lá nessa igreja de crente só para fazer bagunça. Só que eu escutava ela, pastora Denise, orando e chorando.
mas chorando e clamando, salva meus filhos, salva meus filhos. E cortava o meu coração, eu dizia, eu vou na igreja só para minha mãe parar de chorar. 1 hora e meia orando. Irmãos, ora pela tua casa. A minha mãe é uma mulher toda imperfeita, não estou falando de pecado, de roubo, nada disso, mas o gênio dela, né, o jeitão assim, às vezes, né, sabe como é? E, queridos, se nós fomos para a igreja, foi pela oração da minha mãe. Você não precisa ser perfeito para orar. Eu vou orar porque eu tenho que ser, não. Abre o teu coração, Deus vê o coração, ora, clama pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos. Olha, Hebreus fala de honrar o casamento. Honra o casamento, irmãos. Casamento é uma das coisas mais lindas que tem nesse mundo. Você já pensou uma pessoa do seu lado que sabe todos os teus defeitos e ainda assim fica contigo? Meu Deus do céu, eu tenho que levantar uma estátua em homenagem à pastora Patti Mioto. Essa aí sim. Meu Deus, honra essa pessoa que Deus colocou aí do teu lado. Josué 24:15, eu e minha casa serviremos. Profetiza. Não fala assim, meus filhos são uns demônios, uns capeta, meu filho aí, não. Profetiza, há poder nas tuas palavras, profetiza. Josué fala no futuro, serviremos ao Senhor. Diz a palavra também, Atos 16:31, Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não importa se teus filhos estão na droga, estão no vício, estão na prostituição, estão em práticas sexuais contrárias à palavra de Deus, não importa, profetiza, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai chegar o tempo que Deus vai agir, que Deus vai operar, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, olha a nossa casa, Gênesis 18:19 e Deuteronômio 6:7, mas é nossa função ensinar, educar nossos filhos. Nosso maior legado são nossos filhos, sua filha, seu filho. Noé pregou 120 anos. Quantas pessoas ele trouxe para Deus? Quantos? Aliás, nem era, 8 era contando ele, né? 6 então. 6 ele trouxe, que era ele e a esposa, então 7, né? Ele ganhou só a sua família. Você vai pregar, você vai falar para um monte de gente, quem sabe muitos aqui, ó, vão ganhar centenas, milhares de pessoas para Jesus. Mas quem sabe você vai ganhar só a sua família. Noé, 120 anos, ele ganhou a família para Deus. Então prega, fala com amor, com carinho, valoriza a tua casa, a tua família, não desista da tua família, não entregue as pontas para Satanás, não desista, proclama, declara, ensina os teus filhos, alerte os teus filhos, irmão. Alerte desde cedo, meus filhos, olha, nesse mundo aí tem droga, tem vício, tem pecado, tem coisas erradas, que só levam para um caminho mau, com sabedoria, claro, né? E às vezes não tão cedo, para não despertar já a curiosidade, mas Deus vai te dar graça, porque se você não falar, os coleguinhas vão falar, se você não falar, a internet vai falar, com sabedoria na hora certa, para ter os seus filhos na presença do Senhor. E se acontecer algum acidente de percurso, não desista deles. Continua orando, continua clamando, que Deus vai fazer a obra. O sacerdócio no lar, a cobertura espiritual dos pais. Sabe, o seu lar tem que ser um cantinho do céu. Tem que ter alegria, tem que ter paz. Não pode o seu lar ser um lugar tóxico, de briga, de confusão, de contenda, meu Deus do céu, não. Tem que ser um lugar de paz, de alegria. Se hoje é um local de briga, de contenda, em nome do Senhor Jesus, nós vamos profetizar que vai ser um cantinho do céu. Meu lar, meu céu. E olha o que aconteceu. Esdras diz, nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se o Senhor em nosso favor, pelas nossas... Então, o que vai ser o nosso compromisso nesse mês de fevereiro? Olha só. Domingos e quartas, nós vamos ministrar sobre a jornada feliz. Proteção pessoal, proteção para a família e proteção financeira. E nós vamos fazer um propósito com Deus. Eles oraram e jejuaram 3 dias. Nós vamos fazer 7. Porque eles na época era bem mais difícil que a gente. Então 7 dias no mês de fevereiro. Você não vai fazer de qualquer jeito. Você vai separar. Pode fazer 7 dias consecutivos. Ou você vai escolher 7 dias, 1 hora por dia para Deus, que aliás tem que ser um hábito, né? Mas em especial nesses dias,
para meditar na palavra, para orar, para interceder, para ouvir canções, para adorar, sabe? Irmãos, pensa coisa mais linda, você pega um dia que você está sozinho, seu tempo a sós com Deus, e você coloca um louvor, uma adoração, você vai meditar na palavra, Deus vai falar contigo, você vai fazer 1 hora, você vai ficar 2, você vai ficar 3, porque você vai estar na presença do Pai. Então cria esse hábito na tua vida, no teu coração, mas o nosso compromisso, domingos e quartas, se você pode, esteja na igreja, domingo você está aqui, na quarta se você pode, não está trabalhando, vem para cá, você vai estar lutando pela tua casa, pela tua família, pelas tuas finanças, por você, e vamos consagrar uma oferta de primícias, nosso dízimo e uma oferta de primícias, aquilo que Deus tocar no teu coração, uma oferta de primícias na casa do Senhor, para a proteção das nossas finanças, amém? Vamos fazer esse compromisso, nesse mês de fevereiro? Então fica em pé no seu lugar, e eu quero orar com você agora, quero orar com você, quem está disposto a nesse mês de fevereiro, priorizar isso, nesse mês, olha, daqui a pouco vem carnaval, e tem tantas coisas que acontecem aí nessa época, nós precisamos, irmãos, cobrir nossos filhos de oração, proteger nossa casa, nossa família, nossas finanças. O inimigo arma tantas ciladas para te afastar da presença de Deus, mas nós vamos estar aqui na proteção do Senhor. Invista na tua casa, vai ter agora o retiro de carnaval, né, pastora? Vai ter a galera, o pessoal vai lá para Criciúma, já tem ônibus alugado, a igreja vai investir no ônibus para eles irem, e aí tem a inscrição lá, alojamento. Então invista nos seus filhos, lá eles vão ser cuidados, quem sabe seu filho vai para um retiro desse e volta batizado no Espírito Santo, é lugar de experiência. Então invista nos seus filhos. Nesse mês de fevereiro nós vamos declarar que a proteção de Deus está sobre a nossa vida, e toda obra do mal vai ser vencida, amém? Então feche os seus olhos, levanta as suas mãos, e nós vamos fazer essa oração hoje, iniciando essa série, nesse mês de fevereiro, nós vamos estar focados nisso, na proteção de Deus, a presença. Esdras fez isso, e nós vamos fechar nesse mês, a nossa oração é para que o Espírito Santo venha fluir, para que o Espírito Santo venha renovar, para que o Espírito Santo venha fortalecer, para que a unção de Deus venha sobre as nossas vidas. Esdras fez isso, eles buscaram em primeiro lugar o Senhor, eles se colocaram diante de Deus. Então agora, começa a abrir a sua boca, começa a colocar diante de Deus, começa a dizer: Senhor, neste mês eu faço o meu voto, meu compromisso, eu vou separar 7 dias, para orar, para jejuar, para buscar, para interceder pela minha casa, pela minha família. Eu preciso, Pai, da tua proteção, neste mundo tenebroso em que nós vivemos, de tantas ciladas malignas. Começa a fazer a tua oração pelas tuas finanças. Você não vai falir esse ano, não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar provisão. Satanás não tem poder de roubar a provisão na tua vida. Tudo aquilo que o inimigo roubou, ele vai ter que restituir na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos agora com a tua igreja. Meu Deus, estamos começando, Senhor, esta série da jornada feliz. Meu Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito venha fluir nas nossas vidas, Pai, que possamos, Senhor, ter um lar feliz, que possamos, meu Deus, ter uma jornada feliz, neste ano de 2023, nas viagens que vamos fazer, Pai, meu Deus, em tudo que vamos empreender nas nossas finanças, Pai, vem com teu poder, vem com tua unção, Pai, nós queremos que o teu Espírito flua na nossa vida, que a tua graça, o teu favor sejam derramados sobre nós, que o Senhor nos dê livramento de todo mal, Pai, toda obra das trevas contra a nossa vida, todo espírito contrário, toda obra de Satanás, em nome do Senhor Jesus, cai por terra, seja queimada, lançada nos abismos. Nós declaramos, meu Deus, que toda a estratégia do inimigo, tudo aquilo que Satanás está planejando para nos derrubar, para prejudicar a nossa saúde, a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, em nome de Jesus, seja desfeito agora. Todo mal, toda obra, meu Deus, maligna, toda obra das trevas,
toda obra paga contra as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Toda obra dos demônios para separar este casal, para trazer, meu Deus, derrota, miséria na família, não tem poder, cai por terra, perca as forças agora, seja queimado em nome de Jesus. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus, o poder do Espírito Santo. Pai, nós entramos em batalha espiritual para vencer toda a obra das trevas. Meu Deus, seja o Senhor que é o guarda de Israel, seja o guarda das nossas vidas, seja o Senhor que nos protege, seja o Senhor que nos guarda de toda astúcia maligna, de toda cilada dos demônios. Guarda, Pai, a nossa casa, guarda a nossa vida, Pai, guarda a nossa família, livra de todo mal, Pai, de toda obra das trevas, Pai, como Esdras fez, como o povo de Israel fez. Nós nos colocamos diante de Ti, nós nos humilhamos diante de Ti, Pai. Oh, Pai, nós restauramos, Senhor, o altar do nosso coração. Espírito Santo, entra na nossa casa, entra, Senhor, na casa do nosso coração. Nós abrimos o nosso coração, oh Pai, mas entra também na nossa família, nas nossas finanças. Espírito Santo, flui nas nossas vidas, flui, Pai, é a Tua presença sobre nós. Levante as suas mãos e começa a falar palavras de louvor, palavras de adoração. Oh Espírito Santo, se não for o Senhor, o que de nós seria? Espírito Santo, oh Pai, toca na nossa casa, toca na nossa família. Nós proclamamos salvação sobre a nossa casa, salvação sobre os nossos familiares, salvação sobre os nossos filhos, livramento. Livra, Pai, aquele que está perdido, que está afastado. Não deixa Satanás ceifar esta vida sem que esta pessoa venha para Jesus. Oh Espírito Santo, move na nossa casa, no nosso lar, move no nosso coração. Tens liberdade, Espírito Santo. Oh Espírito de Deus, Espírito Santo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou Tua casa, Tua morada, eu sou Teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou. diga isso, diga ao Espírito Santo. Vem agir na minha vida, Espírito Santo, neste mês. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Ele vem sobre a tua vida. Flui, Espírito de Deus. É a noiva, é a tua igreja. Teu perdão é completo, Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O Teu perdão é completo, o Teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa, Aleluia. Oh Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração. Flui sobre as nossas vidas.
Neste mês de fevereiro, Pai, nós vamos focar, Senhor, em buscar da Tua presença, do Teu agir, da Tua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, Pai. Queremos ser cheios do Teu Espírito. Levanta as suas mãos, diga assim: Pai, neste mês de fevereiro, eu vou estar na Tua casa. Eu faço o meu compromisso, 7 dias no mês de fevereiro, 1 hora por dia com Deus, 7 dias de jejum, para que a proteção do Senhor esteja sobre a minha vida durante todo este ano, sobre a minha família, sobre as minhas finanças. Diga: neste mês de fevereiro, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Glória a Deus.